Boa noite. Caro aluno, nesta sessão você conhecerá o modernismo, mas antes é preciso relembrar o que é literatura. Assim como a pintura, a música, o cinema, a literatura é uma arte, mas sua matéria-prima é a palavra. Aquele que se dedica ao fazer literário observa a realidade e a transforma através da palavra. A função da literatura é despertar a sensibilidade do ser humano, mas também provocar reflexões, uma vez que pode ser engajada, isto é, comprometida com questões sociais e políticas. A escola literária denominada modernismo teve início em 1922 com a Semana de Arte Moderna, realizada no Teatro Municipal de São Paulo. Nesse evento, muitos artistas apresentaram obras elaboradas em uma nova linguagem ligada às correntes europeias como cubismo, surrealismo, impressionismo, etc. A proposta dos artistas era romper com o tradicionalismo, com um fazer literário que não considerava os elementos do Brasil. O modernismo no Brasil é dividido em 3 fases. Primeira fase, ou primeira geração, de 1922 a 1930. Segunda fase, ou segunda geração, de 1930 a 1945. Terceira fase, ou terceira geração, pós-modernismo, de 1945 até a atualidade. Atenção para o fato que essas datas são apenas referências, porque há autores que produziram durante as 3 fases. O importante é você saber reconhecer os ideais de cada fase. A primeira geração, ou a primeira fase, é chamada de heróica, pois demonstra em suas produções o rompimento com as velhas tradições. Nos textos dessa fase é comum encontrarmos linguagem coloquial, ausência de pontuação, expressão de atitude combativa diante de valores considerados falsos, valorização de fatos e coisas do cotidiano, a aproximação entre a prosa e a poesia. Os principais representantes são Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Veja um poema de Oswald de Andrade. Ele apresenta um dos mais importantes traços modernistas dessa primeira fase, a valorização da linguagem coloquiais. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Segunda fase ou segunda geração se caracteriza pela consolidação das ideias propostas pelos artistas que compuseram a primeira geração ou primeira fase. Além disso, voltou-se para as questões sociais. Na poesia, houve uma tendência para a abordagem de temas existenciais. Assim, na poesia, alguns autores tratavam de questões referentes às dúvidas, às reflexões e ao estado de alma do ser humano. Era a busca de uma saída para males sociais e políticos. A temática sociopolítica encontra-se em Carlos Drummond de Andrade e Murilo Mendes. Vejamos um poema do autor Murilo Mendes, Canção do Exílio. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poemas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo
a prestações. A gente pode dormir com os oradores e os pernilongos. Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100.000 réis a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Na prosa, a temática abordada foi o regionalismo do Nordeste, em que se apresentava a realidade difícil do homem nordestino: seca, fome, miséria, exploração, êxodo, e o romance psicológico, que tratavam das questões do homem urbano, principalmente no eixo Rio-São Paulo. São autores de prosa dessa fase: Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Jorge Amado e Érico Veríssimo. A terceira fase, ou terceira geração, também é chamada de geração de 45, buscou trabalhar uma poesia com linguagem precisa, equilibrada. Na prosa, romances e contos, é possível destacar Clarice Lispector, que abordava fatos do cotidiano e o comportamento de personagens de forma intimista. E Guimarães Rosa, que, ao tratar do regionalismo, inova na criação dos costumes e da fala sertaneja. Veja um exemplo do poema característico dessa fase. O autor João Cabral de Melo Neto apresenta em O Engenheiro uma linguagem racional seca e objetiva. O engenheiro: a luz, o sol, o ar livre envolvem o sonho do engenheiro. Superfícies, tênis, um copo de água. O lápis, os quadros, o papel, o desenho, o projeto, o número. O engenheiro pensa um mundo justo, mundo que nenhum véu encobre. Para se lembrar do modernismo, pense sempre nas palavras ruptura e inovação. Agora que já conhecemos o modernismo, podemos abordar outros pontos que se enquadram nos textos desta escola literária.